Agora vai. Tá. Então, os ministérios são importantes pelo seguinte. A gente tem uma ação direta do executivo, certo? Só que essa ação ela não precisa necessariamente acontecer por meio do ministério. A gente pode também ter a figura dos institutos. O que é isso, Diego? Não tem IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Existem vários outros institutos também funcionando no Brasil. Existem várias fundações também que servem como isso, tá? Como o interventor numa determinada situação. Então, deixa eu só receber a Camila aqui. Então, quando a gente está pensando especificamente em alguma coisa para intervir. Boa noite, Camila. Comecei agora. Quando a gente está pensando em alguém para intervir, alguma instituição, a gente tem que pensar que a gente pode trabalhar na lógica do ministério, que é uma condição mais administrativa, com a utilização de recursos, na lógica dos institutos, na lógica das fundações. Então, tudo isso serve para a gente, por exemplo, FUNAI. Né? A FUNAI é uma fundação específica que tem uma finalidade clara, está ligada a um dos ministérios que a gente vai ver aqui, tá? Dentre outras situações, eu falei FUNAI, mas a gente tem, por exemplo, o INCRA, que também é um instituto. Oi? IBGE. O INCRA e o IBGE estão no mesmo plano, porque são institutos. Ó. O INCRA é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Às vezes a gente não sabe, qual é o órgão específico para aquilo. Então, quando a gente pensa na lógica ministerial, a gente está pensando, na verdade, no primeiro escalão. A gente está pensando na primeira classe de interventores, tá? É o ministério. Só que o ministério ele pode atuar por um instituto ou por uma fundação também. Tá? Ele pode contar com o apoio do instituto e de uma fundação. Só que aqui a gente vai ver a lógica ministerial. Por que isso? Porque primeiro a gente vai ver aqui a finalidade, ou seja, para que serve cada ministério, quais são as existentes. Depois a gente vai ver a atuação, especificamente na atualidade, né? O que a gente acha sobre isso. Veja bem, ó, também foi no chat GPT esse aqui, mas eu tenho um outro material, tá, pessoal? Esse aqui é só para ficar mais objetivo. Ministério da Saúde, né? Atuação do Ministério da Saúde. Coordenação das políticas de saúde pública. Todo mundo sabe disso e todo mundo, inclusive, cita na redação. Mas preste atenção no verbo. Coordenar. Ali eu tenho o substantivo coordenação, mas a gente transforma ele em verbo, né? Coordenar. Ou seja, lá na redação do Enem, quando a gente fica procurando, né? Um verbo específico depois do agente, a gente coloca o Ministério da Saúde deve coordenar. O que ele pode coordenar? E qual é a diferença de coordenar e planejar, né? As políticas de saúde pública, enfrentamento de pandemias, foi o nosso caso, vacinação, campanhas de prevenção e promoção da saúde. E aí, ó, implementação. Vejam os dois verbos ligados ao Ministério da Saúde. Ou coordenar, políticas de saúde pública, enfrentamento de pandemias, vacinação, campanhas de prevenção e promoção da saúde, ou seja, isso é coordenar. E implementar. Aí quando eu falo em implementar, eu estou falando de implementação de programas. E aí, programa de saúde mental, de assistência a populações vulneráveis. Olhe como a gama de atuação do Ministério da Saúde ele não fica só restrito especificamente à questão da formulação. Ele pode coordenar algo que já existe, entendeu? Ele tem os recursos para isso. Tá se precisando de uma coordenação em âmbito federal para que essas ações atinjam todo o país. E aí o verbo correto é coordenação. Na lógica da implementação, já é algo que existe, não está atuante, ou seja, não está ali especificamente dentro da esfera da ação, e ele vai implementar o programa, um programa de saúde mental, um programa de assistência a populações vulneráveis. Essa lógica aqui de raciocínio atalha muito aquela perspectiva da gente, como é que eu vou usar tal ministério? O Ministério da Educação, todo mundo sabe qual é a atuação dele, mas olha o que vocês usam e olha os verbos que a gente deve colocar também na redação. Está vendo que eu tenho gestão da educação básica e superior, elaboração de diretrizes para o ensino, programas de acesso à educação, como o FIES e o ProUni, e investimentos em infraestrutura escolar. Então, só aí eu tenho 3 ações. Gerir a educação básica e superior, elaborar diretriz de ensino, programa de acesso à educação, né, com FIES e ProUni, e investir
em infraestrutura escolar. Então, olha só os 3 verbos ligados ao Ministério da Educação. Gerir, é importante a gente saber isso, elaborar e investir. Quando eu falo em investimento para o Ministério da Educação, é em infraestrutura escolar. Por exemplo, se eu estou tratando como um tema com relação à educação digital, a inclusão de pessoas, eu não vou falar só a questão de elaboração de diretrizes, eu vou falar de infraestrutura, porque eu preciso adquirir diversos instrumentos eletrônicos ou digitais para mandar para as instituições escolares para que eles sejam de fato efetivados. Então, é sim investir em infraestrutura escolar, tá? Nessa concepção do ensino à distância, né? Por exemplo, da educação digital e tudo mais. E quando eu falo em enfrentamento, é enfrentar as desigualdades no acesso à educação. Vocês vão ver isso lá embaixo com uma situação prática, tá? De enfrentamento. Então, ó, gerir, elaborar, investir e enfrentar. São os verbos ligados ao Ministério da Educação que tem a ver com a sua finalidade, com o seu organograma, com a sua linha de raciocínio, tá? Ministério da Economia. Olha os verbos que eu tenho que pensar. Ó. Formulação de políticas econômicas, gerenciamento do orçamento público, reformas fiscais e tributárias, atração de investimentos e acompanhamento do mercado de trabalho, coordenação de programas de incentivo à inovação e competitividade. Então, olha a quantidade de ações que o Ministério da Economia pode desenvolver. Formular políticas econômicas, gerir o orçamento público, reformar a condição fiscal e tributária, atrair investimentos, acompanhar o mercado de trabalho, coordenar programas de incentivo e a inovação e competitividade. Vocês estão vendo como o Ministério da Economia, que parece ser algo tão restrito na utilização da prova do Enem, nas intervenções, ele tem uma gama de atuação muito maior do que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde? Olha a quantidade de verbos que a gente pode formular. Formular políticas econômicas, gerenciar o orçamento público, reformar o âmbito fiscal e tributário, atrair investimentos, acompanhar o mercado de trabalho, coordenar programas de incentivo à inovação e competitividade. Olha as atribuições e a quantidade de temas que a gente pode vincular ao Ministério da Economia. Por exemplo, esse tema de vocês aí, o último, fala sobre empreendedorismo feminino. Então, se eu estou falando sobre empreendedorismo feminino, está vendo que ele tem a função de acompanhar o mercado de trabalho, mas também coordenar programas de incentivo à inovação e competitividade? Eu posso simplesmente pegar o Ministério da Economia deve coordenar programas de incentivo à inovação no campo do empreendedorismo feminino, com o intuito de ampliar a competitividade do mercado de trabalho brasileiro. Olha só a ação que eu podia formular graças a um conceito que muitas vezes a gente não tem com relação à lógica verbal. Entendem? Então, as possibilidades de utilização do Ministério da Economia são muito mais amplas do que aquela que a gente pensa com relação a gestão, né? Que é o que a gente mais usa, o gerenciamento do orçamento público, direcionamento de verbas. Então, ó, formular políticas econômicas, gerenciar orçamento, reformar o âmbito fiscal e tributário, atrair investimentos, acompanhar o mercado de trabalho, coordenar programas de incentivo. Tudo isso dentro de uma perspectiva mais objetiva para o Enem, né? E a gente muitas vezes não sabe como fazer. Mas vamos para o próximo. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Olha o âmbito de atuação. Defesa dos direitos humanos, combate ao crime organizado, políticas de segurança pública, gestão do sistema penitenciário, proteção de grupos vulneráveis e coordenação de operações de segurança nacional. Ou seja, olha como a gente se refere ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e olha como a gente pode se referir desde defender direitos humanos, combater crime organizado, formular políticas de segurança pública, gerir o sistema penitenciário, proteger grupos vulneráveis e coordenar operações de segurança nacional.
Então é só colocar na prova. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve coordenar operações de segurança nacional para o combate ao crime organizado, se esse for o tema. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve proteger grupos vulneráveis com a criação de programas ou desenvolvimento de políticas de segurança pública nesse sentido. Se for o tráfico de armas ou de alguma coisa, combater o crime organizado por meio da criação de uma política de segurança pública nacional coletiva e inteligente. Tá vendo? As opções vão muito dentro das atribuições de cada ministério. Olha o Ministério das Relações Exteriores que eu nunca vi ninguém citar, hein? Representar o Brasil no exterior, né? Promover relações diplomáticas, comércio internacional, cooperação em fóruns multilaterais, defesa dos interesses brasileiros em questões ambientais e direitos humanos. Então, se você tiver um tema ambiental na prova do Enem ou relacionado aos direitos humanos, olha aqui, ó, defender os interesses brasileiros em questões ambientais e direitos humanos. Ou seja, política específica e direta do Ministério das Relações Exteriores. E muita gente nem sabe sobre isso. Fica pensando em meio ambiente, é o Ministério... Opa! Isso! Aquela de 2012 lá, que fala dos movimentos migratórios para o Brasil no século XXI, a gente tem também o Ministério das Relações Exteriores com essa política, né, de proteção aos direitos humanos. Ou seja, ele pode atuar assim entre embaixadas, entre a embaixada de um país exterior aqui dentro do Brasil ou a nossa fora desse país, para ver melhor essa questão do intercâmbio, da migração, o que acontece, e entender os motivos e formular políticas específicas para esse combate ou para a melhoria da situação. Xenofobia, exatamente, que está dentro dessa perspectiva. Exato, ao final. Agora, olha um que poucas pessoas citam. O Ministério da Infraestrutura teve uma reformulação, né, em termos de perspectiva, porém o Enem ainda aceita, em decorrência da proximidade com a mudança. O meio ambiente não é melhor usar... Isso também, Elaine, é mais uma opção. Você vai ver lá. Ó. Você vai ver lá por quê. Ó. Quando a gente fala assim, ó, políticas de preservação ambiental, desculpa, eu estou na infraestrutura, né? Gestão de infraestrutura de transporte. 1. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Implementação de projetos de logística. 2. Investimento em mobilidade urbana. 3. Políticas de desenvolvimento regional. 4. Olha só a gama de atuação do Ministério da Infraestrutura. Se eu estou falando sobre questão de transporte no Brasil, eu tenho a perspectiva de gerir a infraestrutura de transporte como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Se eu estou falando aqui sobre a transição específica de cargas, de mercadorias no território nacional, implementar projetos de logística. Se eu estou falando sobre dentro de uma cidade, né, sobre mobilidade urbana, olha lá, ó, investir em mobilidade urbana. E políticas de desenvolvimento regional, como assim? Desenvolvimento da infraestrutura de uma região para que ela possa realmente ficar amparada dentro da perspectiva econômica de uma nação. Tá? Exatamente, que daria para você pensar no Ministério da Infraestrutura dentro dessas estruturas de ação aqui. Esse material vai ser colocado no grupo posteriormente à aula, tá, pessoal? Olha o Ministério do Meio Ambiente, que foi que a Elaine falou, na perspectiva de utilizar mais para a questão da preservação e tudo mais. Mas eu posso fazer ponte com relações exteriores também, principalmente quando o Brasil, por exemplo, ele vem sendo alvo, né, da comunidade internacional com relação à preservação do meio ambiente. Se eu tenho essa perspectiva no tema de redação, por exemplo, a França, né, acusando o Brasil de que não tem compromisso, ou outro país, eu posso trabalhar a perspectiva do Ministério das Relações Exteriores, né, trabalhando nesse meio campo aí, com relação a outra nação. Agora, se eu estou falando de política interna de preservação do meio ambiente, aí cabe o meio ambiente. E olha só como ele pode atuar. Políticas de preservação ambiental, ou seja, formular políticas de preservação ambiental, combater o desmatamento, regulamentação de unidades de conservação. O que é isso? As reservas de proteção, isso é mais complexo, porém a gente pode colocar regulamentar unidades de conservação, promover o desenvolvimento sustentável, isso é importante, porque a gente está falando muito sobre sustentabilidade,
Então lembre-se, pô, o Ministério do Meio Ambiente tem também a função de promover o desenvolvimento sustentável. Então eu posso colocar na minha intervenção que cabe ao Ministério do Meio Ambiente promover desenvolvimento sustentável por meio da criação de políticas de sustentabilidade voltadas para a proteção de determinadas comunidades ou culturas específicas. Gerir recursos hídricos e políticas de mudança climática. Pessoal, a gente tem falado muito sobre mudança climática o tempo todo, ou sobre questão hídrica. E olha os dois focos vetores aqui, ó, atrelados à questão da gestão, do gerir. Então eu falo, cabe ao Ministério do Meio Ambiente gerir os recursos hídricos brasileiros por meio da criação de, aí eu digo, um instrumento que ele vai usar para gerir, de fiscalização, de criação de políticas públicas dentro da área, ou das mudanças climáticas também dentro dessa mesma alçada. Mas olha como eu tenho o verbo específico para o agente específico para aqueles temas. Entendeu que tenho temas aqui específicos que podem ser vetores da prova do Enem? É como você entende o tema e como você vê a ação do Ministério. Tá? Próximo. Esse, na minha concepção, é aquele que você mais pensa para o Enem. Tá? Esse e o 10. Vocês vão entender por quê. Ministério da Cidadania. Ó. Implementar programas sociais como Bolsa Família, assistência a populações em situação de vulnerabilidade e políticas de inclusão social e combate à pobreza. Se o tema do Enem vem dentro dessa perspectiva de isolamento social, de exclusão social, nada mais acertado do que você usar o Ministério da Cidadania, porque ele fala sobre implementação de programas sociais. E aí, os programas sociais vêm numa gama absurda de ações sociais, entende? Quando ele fala aqui, ó, assistir a populações em situação de vulnerabilidade. Eu posso transformar assistência em assistir, verbo. E política de inclusão, né? Criar políticas de inclusão social e combate à pobreza. Dentro da mesma alçada, do auxílio que o governo pode dar a determinados povos vulneráveis, ou comunidades vulneráveis, ou grupos vulneráveis. Tem que pensar assim no Ministério da Cidadania. Tá? Por exemplo, naquele ano que falava sobre a documentação, a invisibilidade e tudo mais, era o Ministério da Cidadania que deveria ter sido utilizado lá na intervenção, porque é ele o responsável por implementar programas sociais de inclusão. Ali, ó, políticas de inclusão social e combate à pobreza. Aqui, ó, claramente. Se você faz sempre a redação visualizando essas perspectivas aqui, você não erra e você oferece ao corretor aquilo que ele espera ver para aquele problema em questão social ali. Olha o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações. Promover pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, o verbo atrelado a ele, promoção, tá? Promover, melhor. Você fala, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deve promover o aumento da pesquisa científica no Brasil, o desenvolvimento tecnológico e da inovação por meio de... Aí você vai para o instrumento que ele vai utilizar para fazer isso, tá? Fomentar, que seria estimular a pesquisa em áreas estratégicas, como saúde, agricultura e energia. Está muito específico isso aqui, mas é na lógica da promoção e do fomento. Dois verbos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, promoção e fomento. E especificamente são os verbos que você deve usar. Agora, esse também é muito usado. Ó. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ó. Defesa dos direitos das mulheres, promoção da igualdade de gênero, políticas de proteção a crianças, tá vendo? Adolescentes e idosos e combate à violência doméstica. Como eu tenho a perspectiva de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, olha a gama de atuação desse ministério aqui. A gente teve só aqui nessa brincadeirinha 3 temas específicos que a gente poderia utilizar do Enem. Quando eu falo em direito das mulheres ou promoção da igualdade de gênero, eu estou falando daquele tema da invisibilidade, do trabalho e cuidado feminino. A persistência da violência contra a mulher. A publicidade infantil em questão no Brasil, quando eu falo da proteção de crianças e adolescentes. E quando eu falo da violência doméstica, eu ainda não tive um tema dentro dessa característica, e eu nem vou ter tão cedo, porque a gente já teve o tema da mulher recentemente, mas violência doméstica está dentro dessa perspectiva aqui. Então esse tema é muito específico, esse ministério, muito específico mesmo para atuação. E o Ministério do Trabalho e Emprego, e aí tem a perspectiva de criar políticas de geração de emprego, regulamentar relações de trabalho, fiscalizar leis trabalhistas e promover programas de qualificação profissional. Então, falando em trabalho, no caso da invisibilidade do trabalho e cuidado feminino, eu também poderia utilizar esse aqui, ó.
Como, Diego? Regulamentar as relações de trabalho. Eu posso regulamentar as relações de atuação do trabalho e cuidado no Brasil, por meio da atuação do Ministério do Trabalho e Emprego. É bem específico, pessoal. Ou fiscalizar, né, a condição das leis trabalhistas dentro dessa perspectiva, uma vez que o trabalho e cuidado ele existe, mas ele precisa ser regulamentado dentro dessa perspectiva para que possa haver uma fiscalização de fato coerente. Então, a gente tem um campo de atuação aqui nessa perspectiva. Entendem como a gente. É só achar o verbo e linkar ao ministério para você ter uma visão clara do que você vai fazer para frente. Esse material vai estar lá no grupo, podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os mesmos ministérios, mas eu vou mostrar designações. Veja bem. Qual é a atuação do Ministério da Saúde mais notória, né? Ou notável? Você tem a vacinação contra a Covid-19, a continuação das campanhas de vacinação, incluindo atualizações sobre doses de reforço e novas vacinas, ou seja, é a atuação atual do Ministério da Saúde, aquela que chama mais atenção, que parece que foi apagada, né? Programa Nacional de Imunizações, inclusive com aquelas polêmicas da redução de imunização de crianças no Brasil, o que fez com que o retorno de algumas doenças fosse fato, né? Implementação de campanhas de vacinação contra doenças endêmicas, como sarampo e gripe. Inclusive o sarampo estava numa discussão no ano passado com relação ao seu retorno, graças àquela questão da campanha de fake news com relação ao uso de vacinas, e o pessoal estava desistindo de se vacinar contra doenças que já tinham sido erradicadas. Apoio à saúde mental é outra condição que vem desde a pandemia, que é uma ação efetiva do Ministério da Saúde muito recorrente e atual. Iniciativas voltadas para a saúde mental da população, especialmente em decorrência da pandemia. A gente tem todo um cenário específico. Haja visto que, por exemplo, a telemedicina, que foi formulada na época, ela está perdurando até hoje. A atuação dela está sendo realmente bem considerável, porque as pessoas meio que estão criando essa cultura que não existia. Então são 3 atuações do Ministério da Saúde que mostram aquela perspectiva lá que a gente viu. Qual a perspectiva, Diego? Lá em cima. Olha aqui. Coordenar políticas de saúde pública. Está vendo como ele está fazendo a sua função de coordenação? Essa perspectiva eu quero que vocês tenham. Enfrentar pandemias, implementação de programas de saúde mental, que está aqui também. Ela está fazendo atualmente isso, e assistência a populações vulneráveis. Tá? Seria. A gente teve, Humberto, aqueles estigmas associados a doenças mentais. Foi 2021, se não me engano. Então, mas ele pode ser reatualizado sem problema nenhum, até porque a gente está vendo um aumento dos índices aí, né? De procura de atendimentos em várias profissões, inclusive vários afastamentos laborais por conta disso. Olha aqui, Ministério da Educação. Do que ele vem se ocupando atualmente? Reestruturação do ensino, ou seja, a gente está debatendo muitas coisas hoje em dia. Ações para melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas, incluindo formação de professores e revisão das diretrizes curriculares. A gente está conversando hoje, recentemente, sobre a implementação, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Houve votação, houve aprovação e as escolas estão se adequando a isso. Inclusive, o ensino está se adequando e se adaptando às diretrizes. Então, é uma discussão agora, muito atual, né? Acesso à educação superior, expansão de programas como o ProUni e FIES para aumentar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. A gente teve uma queda no passado e a gente está tendo uma discussão sobre a valorização desses programas e a ampliação das vagas, né, no governo atual. Então, dessa perspectiva, pode ser um tema de Enem, sim, tá? A valorização ou a demanda, a ampliação da demanda das vagas de ensino superior com programas. Pode haver, sim, essa lógica de raciocínio para o tema desse ano, porque é atual, né? E a recuperação do ensino presencial, que foi uma sequela da pandemia, né? Iniciativas para reintegrar alunos ao ambiente escolar após as interrupções causadas pela pandemia. Houve uma evasão muito grande, aí o Ministério criou a busca ativa, que foi as escolas, dentro dos grupos de formação, irem até as casas desses estudantes para buscá-los, né? Trazê-los para a escola novamente. Então, é um programa, a gente pode ter também essa perspectiva temática,
Se tiver, a gente já sabe que o Ministério da Educação tem uma ação aí sendo veiculada recentemente, que é a recuperação do ensino presencial com a busca ativa. A gente pode utilizar, ampliar essa busca, né, dentro das esferas sociais. Ministério da Economia, o que é que ele vem fazendo recentemente? As reformas fiscais, né? Discussão sobre reformas tributária e administrativa para aumentar a eficiência do gasto público e simplificar a tributação. A gente teve recentemente a reforma tributária. Tem a administrativa que é com relação ao funcionalismo público e tudo mais. Então, Diego, pode cair como um tema muito técnico? Acredito que não, é mais difícil. Porém, é Enem, né? Apoio a micro e pequenas empresas. Esse tema pode existir na prova do Enem? Pode, porque a gente teve muitas empresas falindo na época da pandemia. Isso não foi abordado. Programas de crédito e incentivos para ajudar pequenos negócios a se recuperarem da crise econômica. Então, como eu estou vivenciando essa recuperação econômica das pequenas empresas, eu posso sim ter um tema do Enem com estímulo ao empreendedorismo, com estímulo ao microempreendimento. Isso pode ser um tema do Enem, né? E o estímulo à inovação, que é incentivos para startups, investimento em pesquisa e desenvolvimento, aquela questão tecnológica, nós até fizemos um tema, né? Se não me engano, foi o Desafios do Desenvolvimento Tecnológico no Brasil. Foi um dos primeiros nessa lógica do repertório, se não o primeiro. Eu trouxe justamente por causa disso aqui, que a gente pode ter uma vinculação com essa ação, com essa necessidade atual e encontrar esse tema na redação do Enem. Tá? Então a gente já sabe, né? Incentivar seria o verbo. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que a gente está tendo de mais atual? Combate ao crime organizado, né? Operações de segurança pública focadas em desarticular organizações criminosas, tem sido um problema crônico do Brasil, inclusive sendo debatido constantemente, desde a passagem do último Ministério da Justiça até agora. Pode falar, Humberto, manda ver. Então, por causa da polêmica do porte de armas, talvez não. E pela divisão de concepções. Mas o que é que eu posso ter? Eu posso ter o combate ao crime organizado. Isso pode ser um tema do Enem, sim, para garantia da harmonia, da paz social, entendeu? Da segurança social. É bom você ter uma redação nessa perspectiva para que você tenha um norte ali. Outra, mais atual, política de direitos humanos. Implementação de políticas para a proteção de grupos vulneráveis, como mulheres, crianças e população LGBTQIA+. Ou seja, já vem um tempo aí se querendo colocar na prova do Enem a questão do LGBTQIA+, por causa de entender que é um grupo vulnerável. Nunca se colocou por causa da discussão em torno, né? Porque acreditar que é um tema polêmico. Eu acho difícil ainda cair esse ano, mas eu posso ter assim a proteção de grupos vulneráveis. E aí eu incluía nesses grupos vulneráveis a população LGBTQIA+, ou seja, um tema não focado na população, mas um tema focado nos grupos vulneráveis em geral. Tá? É possível ter uma formulação temática dentro dessa perspectiva. E aí você sabe que o Ministério da Justiça e Segurança Pública atuaria nessa perspectiva dos direitos humanos. Apoio à segurança pública, ó, parcerias com estados para melhorar a segurança pública e a eficácia das políticas. Manda ver, Humberto, pode falar, das polícias. Não, não, não. Nesse caso, é uma sigla específica, muito específica. E ela vai sendo criada e modificada no decorrer do tempo, né? Então, como é uma sigla dentro dessa perspectiva, você colocando na prova desse jeito, a identificação vai ficar muito fácil, até por causa daquele mais ali, né? Então não tem como alterar essa perspectiva, não. O Ministério das Relações Exteriores está tratando da diplomacia e comércio internacional como sempre, apoio aos direitos humanos, ó, e promoção do turismo também. A gente esquece disso, que o Ministério das Relações Exteriores, ele agora assumiu essa perspectiva de promoção do turismo, hein? Lembra que tinha antes o Ministério do Turismo, dentro dessa lógica? Ele está vinculado à perspectiva do turismo aqui também, dado, especialmente após a pandemia. Ó. Ministério da Infraestrutura, que na minha concepção tem muita serventia para quem vai fazer redação.
Investimento em transporte, execução de obras em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos para melhorar a infraestrutura de transporte. Concessões e parcerias público-privadas, PPPs, atração de investimentos privados para a modernização de infraestrutura. Projetos de mobilidade urbana, implementação de projetos de transporte urbano nas grandes cidades. Então, o Ministério da Infraestrutura está muito ligado a essa questão estrutural da cidade mesmo, né? De veicular práticas dentro da esfera social. Então, aí não teria tanta confusão, não. Ministério do Meio Ambiente, né, combate ao desmatamento é básico, promoção da sustentabilidade, básico também, e gestão de unidades de conservação. Só que a gente tem ações para fiscalizar e controlar o desmatamento, programas para incentivar práticas sustentáveis na agricultura e na indústria, fortalecimento das áreas protegidas e a criação de novas reservas. Acredito eu que um tema dentro dessa lógica do meio ambiente seria a gestão de unidades de conservação. A gente tem as reservas florestais, as esqueci a sigla agora, Unidade de Preservação Permanente, UPPs, tá? Dá para a gente trabalhar nessa lógica de raciocínio assim, entendendo que o Ministério do Meio Ambiente ele também é o gestor dessas unidades de conservação. Como? Na medida em que ele fortalece essas áreas, a proteção dessas áreas e a criação de novas reservas. Então, a nova reforma, né, da política florestal brasileira tem essa característica e não caiu ainda. Então, assim, Diego, mas pode cair? O meio ambiente meio que foi escanteado nos temas do Enem. Bom, se eu uso a questão do meio ambiente como garantia para toda a sociedade, eu estou trabalhando uma questão social. Então, pode ser que esse tema venha nessa perspectiva. Ministério da Cidadania, ó. Programa de transferência de renda. Eu vejo muito vocês utilizando esse auxílio. O auxílio pode se dar pelo Ministério da Cidadania com a criação de programas de transferência de renda. Aí, ó, manutenção e aprimoramento de programas sociais como o Auxílio Brasil para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. Quais seriam os verbos empregados? Manutenção e gestão de programas de transferência de renda. Está dentro da mesma lógica de raciocínio aqui. Iniciativas de inclusão social. Ações voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência e grupos minoritários no mercado de trabalho. Ó, Humberto, aquele teu tema lá que tu me mostrou. Caberia isso aqui. Da inclusão dos... Como era? Deficientes invisíveis. A gente poderia tratar isso aqui na intervenção. É porque o Humberto me mostrou, pessoal, um tema... Era desafios para... O que tu lembra, Humberto? Desafios para enfrentamento, né? Dos desafios dos... Isso, é um tema que não se fala muito, mas eu posso dar essa perspectiva da iniciativa de inclusão social pelo Ministério da Cidadania. Ó. E o último, ó, fomenta a segurança alimentar. Lembra quando a gente estava falando daquele tema da agricultura, da agricultura não, da segurança alimentar, acho que foi penúltimo, que vocês falaram sobre a contaminação de alimentos. Olha como a gente pode vincular com o Ministério da Cidadania, no fomento à segurança alimentar, a criação de programas para combater a fome e promover a alimentação saudável. A gente pode usar o Ministério da Cidadania dessa perspectiva aqui, tá? Eu não vi ninguém usar isso nessa redação da contaminação de alimentos. Olha o outro. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Fomento à pesquisa é o básico. Parcerias com universidades, básico também. Promoção da inovação. Então, o verbo já está lá. Fomentar a pesquisa, criar parceria com a universidade e promover a inovação. Quem? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Fica fácil você pensar no instrumento depois, por meio de. Aí você faz a instrumentação. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele tem isso aqui, ó. Políticas de enfrentamento à violência, criação de campanhas e programas. Então, o Ministério ele teria essa finalidade, ó, para combater a violência doméstica e apoiar vítimas. Direitos da população LGBTQIA+. Então, ó, eu tenho essa lógica direta aqui, focada. Promover políticas de inclusão e respeito à diversidade. Seria o verbo, né, nessa lógica. Apoio à família. Iniciativas para fortalecer a convivência familiar e promover a proteção de crianças e adolescentes. Então, é criar programas, estratégias de fortalecimento da convivência familiar e promoção da proteção de crianças e adolescentes. Dentro dessa lógica, eu vou usar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com apoio à família. Então, o verbo seria apoiar a família por meio de... Aí eu uso o instrumento. A ação seria apoiar a família. Eu tenho aqui também o Ministério do Trabalho e Emprego.
E aí no Ministério do Trabalho e Emprego, olha o que eu tenho. Gerar emprego, apoiar a qualificação profissional e fiscalizar as relações de trabalho. Então, como é que isso é destrinchado? Programas para estimular a criação de empregos, incluindo parcerias com empresas. Então, como é que eu faço? Gerir a contratação de pessoal, gerir os empregos na sociedade brasileira por meio da criação de programas para estimular a criação de empregos, incluindo parcerias com empresas. Seria a ação ideal para a lógica do emprego aqui. E outra, apoiar a qualificação profissional, é a ação relacionada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego deve apoiar a qualificação profissional por meio da oferta de cursos e capacitações para aumentar a empregabilidade. Vocês percebem que eu já tenho uma intervenção clarinha aqui? O Ministério do Trabalho e Emprego deve apoiar a qualificação profissional por meio do oferecimento de cursos e capacitações para aumentar a empregabilidade. Eu já venho meio que a sequência pronta aqui. Aí, ó, o Ministério do Trabalho e Emprego deve fiscalizar as relações de trabalho por meio do combate ao trabalho informal e à exploração de trabalhadores. Eu já tenho até o formato, é só saber especificamente qual é a lógica que eu vou encaixar na minha redação. Trabalhando desse jeito, apoiar a família, como? Por meio de iniciativas para fortalecer a convivência familiar e promover a proteção de crianças e adolescentes. Então, esse material aqui vai ficar lá no grupo para que vocês possam consultar. E aí treine, pessoal, na abordagem do tema que eu coloquei essa semana, a perspectiva de escolher um desses agentes aqui e já entender, pô, eu posso pegar o próprio agente que está ali em cima, pegar a geração de emprego e transformar no verbo, né, gerar empregos, aí como? Por meio de, e usar o resto como instrumento. Treinem isso, porque isso vai ficando meio que ação e reflexo, aí você não vai precisar fazer conexões absurdas, você está dentro da lógica daquele ministério, está dentro da sequência que a gente precisa para fazer com que o corretor entenda por que é que você está usando aquele ministério ali, dentro do conhecimento que você adquiriu com relação a esses ministérios, e aí vai ficar mais fácil de articular essa finalização. Diego, a gente precisa inovar muito na conclusão? Não, pessoal. Eu vou dizer para vocês que só isso aqui adiantaria. Nas outras aulas, eu vou mostrar para vocês o papel dos institutos e o papel das fundações. Exatamente, feijão com arroz bem feito, sabe? Eu vou mostrar o papel dos institutos e o papel das fundações. Tudo junto numa aula só, tá? Por que eu tive que mostrar primeiro dos ministérios? Porque o ministério é aquilo que todo mundo procura. A maioria dos alunos vai direto para o ministério. Poucos alunos diversificam, usando institutos ou fundações. Como eles são muito amplos, a gente tem vários institutos, a gente tem várias fundações. A FUNAI, por exemplo, é uma delas, uma fundação. FUNAD também, uma de apoio ao índio, outra de apoio ao deficiente. A gente tem uma ação mais específica, são trabalhos mais simples, mais fáceis de se elaborar, entende? Mas a atuação é que é mais nacional. Então eu vou mostrar como é que vocês tiram proveito das fundações e dos institutos. Você pode inclusive fazer uma ligação entre essa perspectiva do Ministério do Trabalho e Emprego e usar um instituto ou uma fundação como modo meio, ao invés de fazer assim, ó, o Ministério. Deixa eu procurar uma aqui para fazer para vocês verem como é que a gente faz. Ó. Cadê? A defesa dos direitos humanos. Não, aqui não. Cidadania. Pronto, olha aqui. Ó. Tá vendo que eu tenho inclusão social? Lembra que eu falei da questão dos povos tradicionais? Eu posso fazer assim. O Ministério da Cidadania deve incentivar a inclusão social, né, dos povos tradicionais por meio da atuação, por exemplo, de institutos e fundações. A exemplo do, pegar uma aqui, a FUNAI, Fundação Nacional de Apoio ao Indígena, que junto das outras fundações ou instituições formuladas com essa finalidade, podem criar trabalhos conjuntos de atuação para a conservação do modo de vida, da cultura dos povos tradicionais. Está vendo como eu uso uma fundação ou uma instituição como um exemplo da atuação do Ministério? Eu estou dizendo que ela vai atuar por meio do Instituto, por meio da atuação da fundação, que já tem a expertise no assunto, né, no trabalho com aquele povo. Dá para criar uma intervenção desse jeito e impressionar o corretor, porque ele só espera o quê? Ministério, governo, justiça, mas ele não espera especificamente o uso do agente maior, que seria o ministério, e utilizando um instrumento específico, que são os institutos e as fundações. Tá? Elaborando desse jeito, se chama a atenção do corretor.
porque ele não vê uma instituição assim atuando dentro da perspectiva de satisfazer uma necessidade do Ministério, que é quem coordena, quem gerencia financeiramente, inclusive, as ações de toda essa cadeia de comando aí para baixo. Beleza? Então, hoje eu mostrei os ministérios. Na próxima aula eu vou mostrar fundações e institutos. Aí vocês vão vendo qual é a melhor maneira de articular essas coisas. E é claro que eu vou trazer exemplos fechados, concretos, para que vocês tenham ideias de como utilizar. Tá certo? Pessoal, obrigado pela paciência para essa aula. Eu demorei para dar essa aula, mas foi proposital, que eu tive que falar sobre todas as outras unidades, inclusive a transição de conteúdo que a gente viu na última aula, para vocês entenderem que a transição para a intervenção e para esses agentes também não pode acontecer de qualquer jeito, tem que seguir uma lógica que você estrutura na argumentação. Pronto, com essa aula aqui, a gente conecta a ideia de unidade semântica até na intervenção, ou seja, até no pensamento do agente maior com o Instituto de Fundamentação, a gente vai criar uma estratégia de progressão textual, entende? Para que ele chegue lá embaixo e ele diga, caramba, esse cara foi capaz de mostrar a tese, analisar a questão argumentativa, o contexto, e ainda mostrar como um agente vai atuar por meio de um instrumento que é o Instituto ou uma fundação. Então ele tem todo o cenário para fazer a redação do Enem. E a gente impressiona o corretor, tá? Eu falei para vocês que a redação vai ter que ser feita de maneira estratégica no Enem, porque isso vai diferenciar a gente. E isso é que vai garantir a gente uma perspectiva muito boa de nota, inclusive com a perspectiva que vocês já estão apresentando de obter nota 1000. Só que eu sempre estou corrigindo a redação na linha da pior hipótese e do erro. Porque eu estou sempre pensando no meu outro eu, né? Naquele corretor que vê problema em tudo e tira mesmo quando não tem nada. Aí fica 980 ali, como aconteceu hoje com alguns de vocês. Beleza? Para que a gente tenha essa noção muito clara na mente e possa atuar. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência num domingo. Agradeço demais. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Boa semana para vocês também.